Tudo bom? Vamos para mais uma aula vídeo falando sobre enzimas e anticorpos. Na verdade é assim, né, gente? São dois compostos proteicos. Quando nós havíamos falado aula passada de proteína, a proteína ela tem quatro funções básicas, né? Quatro funções básicas que são, na verdade, estrutural. A grande maioria das proteínas tem a função estrutural, tá bom? Tem a função catalítica, imunológica e reguladora, que é a dos hormônios, tá bom? Toda proteína é produzida por um composto orgânico. Toda proteína, é produzida por um comando genético pelo DNA, tá bom? Então você vai ter o DNA produzindo, só me ajeitar aqui, produzindo, na verdade, as proteínas. Então, as proteínas elas são muito específicas. A minha proteína é diferente da proteína de vocês, porque o meu DNA vai produzir a minha proteína. Beleza? Tudo bem. Enzimas e anticorpos, vamos dar uma comparada? São proteínas especiais altamente específicas. São proteínas especiais altamente específicas, certo? Produzidas por um comando genético. As enzimas vão fazer a catálise das reações químicas e os anticorpos vão fazer a defesa do nosso organismo, tá bom? Primeiro, vamos ver o que é altamente específica. Chatelier dizia que a ação da enzima é como a ação da chave em uma fechadura. Tudo bem? Ou seja, a fechadura ela vai ter o seu segredo a chave abrirá o segredo apenas de sua fechadura. Chave ela pode entrar em outras fechaduras, mas elas não vão se encaixar de tal maneira que consiga abrir essa fechadura. Então, a ação chave-fechadura é uma ação altamente específica. Cada enzima age especificamente no seu substrato. Existe um sítio de ação, existe um sítio ativo em que a enzima se encaixa perfeitamente nesse substrato para alterar. É o que a gente vai ver na inibição das enzimas. Se você alterar esse sítio ativo, certo? Com certeza você vai ter uma alteração ou a não ação enzimática. Bom, tanto as enzimas como os anticorpos agem segundo Le Chatelier. Cada enzima, cada anticorpo atua sobre um substrato específico. Por isso que a gente está com esse problema do coronavírus. A gente precisa de um anticorpo específico que atue contra, certo, o coronavírus, tá? Então, é um problema muito sério, né? O SARS-20 coronavírus 19, tá bom? Então não tem por enquanto, não se produziu alguma coisa que iniba a ação desses vírus, tá bom? Bom, mas a enzima, o que é catalisar? O que é biocatálise? Biocatalisar é facilitar a reação química. Imagine o seguinte, você tem uma reação química A mais B. Ela precisa de uma energia de ativação, uma energia necessária para ocorrer a reação, produzindo C mais D. Essa energia desencadeada pela reação, que é o ΔH, a variação de entalpia que vocês sabem na química analítica, certo? Essa energia é a energia necessária para ocorrer, é a energia de ativação. E ela meio que, atrapalha, trava, na verdade, a reação química. Então, a enzima, ela diminui essa energia de ativação, ela facilita a ocorrência, ela dinamiza, maximiza essa ocorrência da reação química. Ela vai diminuir a energia de ativação.
e ela vai ocorrer muito mais facilmente, muito mais velozmente. Então, catalisar é facilitar, é dinamizar, é diminuir uma energia de ocorrência da reação, fazendo que ela ocorra muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais dinâmica. Ok? Tá bom. Toda enzima ela vai ter um sufixo ase. Então, por exemplo, na boca nós temos a amilase salivar, vulgarmente conhecida como pitialina. No estômago nós temos a pepsinase, que age sobre, né, os polipeptídeos, pepinase, tá? Mas é vulgarmente conhecido como pepsina, e assim sucessivamente. Mas olha a especificidade. A amilase age sobre carboidrato amido, mas a maltase age somente na maltose, que é um outro carboidrato, a lactase num outro carboidrato, você entendeu? Então é uma ação específica, não adianta, né, você fazer o contrário, tá? Bom, quais são os fatores que interferem a velocidade da enzima? Na verdade, são 4 fatores. A quantidade de enzimas, quanto mais enzimas, mais veloz. Mas, na verdade, como a enzima é uma proteína produzida por um comando genético, a concentração de enzimas no nosso organismo é constante. Ela não aumenta, ela não diminui. Constante. Certo? A gente tem uma quantidade ótima, né, de enzimas para o nosso organismo. Tá bom? A quantidade de substrato também vai ser um fator, né, que vai interferir na velocidade da reação. Então é assim, as enzimas a gente tem uma quantidade constante, mas não significa que todas as enzimas atuarão ao mesmo tempo no substrato. Por uma quantidade pequena de substrato, eu tenho uma pequena quantidade de enzimas agindo. Se eu aumento a quantidade de substrato, mais enzimas vão agir. Mas se eu aumento muito o substrato, eu não vou ter a quantidade de enzimas para atuar nesse todo. Então vai atuar o máximo de enzima para aquele máximo de substrato. Daí, né, vai acontecer a catálise, a dinâmica da reação, e aí o que sobrar da grande quantidade de substrato, aí atuará as enzimas. Então é mais ou menos assim. Se eu tenho enzima para atuar em 3 substratos, se eu tiver somente uma quantidade de substrato vai atuar. Se eu tiver 2 substratos, 2 quantidades de enzimas. 3 substratos, as 3 quantidades de enzimas. 4 substratos, eu vou ter uma quantidade de 3 enzimas para 3 substratos. Eu atuo sobre 3 substratos, depois aquela quantidade que sobrou de substrato atuará o restante de enzima. Por quê? Porque a enzima ela não vai fazer parte da reação. Catalisar significa facilitar a ocorrência, mas não participa. O A mais B são reagentes. A enzima ela vai diminuir isso aqui, ela não participa da reação. C mais D é produto dessa reação aqui. Então, quando você usa a enzima, ela faz a catálise, depois de ter agido, ela volta à sua forma original. Ela está ativa, depois ela volta a ficar, certo, na sua fase inativa, tá? Então, por isso, né, que a gente fala, quando você fala em digestão, né, o alimento que está na boca ativará a secreção do suco gástrico, principalmente à base de ácido clorídrico, que ativa a pepsina na forma de pepsinogênio. Então ela está quietinha lá. Se não tem substrato, ela não está fazendo nada. Aí, quando tem substrato, ela age, catalisa e depois volta a ser inativa. Então você não gasta as enzimas numa reação. Você gasta pelo tempo, você gasta por outros fatores, mas não, certo, na reação química. Ficou claro, queridos? Beleza. Quais são os fatores, então, que interferem na velocidade? Eu já falei 2, a concentração das enzimas e a concentração do substrato, mas não é tão importante assim não. Importante é o pH, importante é a temperatura, que a gente vem falando sempre. pH
concentração hidrogeniônica, você sabe que o pH ele varia de 1 a 14, né? O 7, entre 7 e 6,5 a 7,5 é neutro, acima disso alcalino, abaixo de 7 ácido. O pH, as enzimas agem num pH estrito. Se não for aquele pH, ela não age. Fresca, fresca, fresca. Aquele pH é aquela ação enzimática. Por exemplo, a amilase que atua na boca, ela atua num pH neutro, 7. A mesma amilase, porém produzida no pâncreas, é alcalino, 8,2, 8,4. Se você pegar essa amilase pancreática e colocar 7, ela perde 40% de eficiência. Ou é 8,4 ou não. É a mesma coisa, por exemplo, a pepsina. Né? A pepsina é produzida pelo suco gástrico. O pH é altamente ácido, 2. Então a pepsina tem a sua maior velocidade em pH 2. Põe pH 3. É acidíssimo. 40% de eficiência é perdida. Se você colocar num pH 4, 55, 60% da sua atividade é perdida. Se você colocar no pH 5, ela pode não atuar mais, ela atua muito pouco. Você entende? Então é um pH estrito. Então, cada enzima, dependendo do seu local, terá um pH específico para atuar. Tudo bem? Já a temperatura não. A grande maioria, isso foi um estudo de Van Hoff, que estudou várias enzimas e observou que elas atuavam numa mesma temperatura. A temperatura máxima, a temperatura ótima para a máxima velocidade de ação enzimática é em torno dos 30 a 40 graus. As enzimas elas não atuam a 0 graus. Então, Van Hoff falava assim, a 10 graus ela está com uma velocidade. Se você aumentar para 20 graus, dobra essa velocidade. Para 30 graus, triplica essa velocidade. Para 40 graus, tetraplica. Mas se você aumentar muito, não vai aumentar a velocidade. Você vai destruir as proteínas enzimáticas. Então, ela atua em torno dos 40 graus. É o máximo de velocidade. Começa com uma velocidade legal a 20, dobra, triplica e atinge o máximo. Se você aumentar mais de 40 graus, você vai desestruturar essa proteína. Lembra da forma? Né? Estrutura terciária, globular. Você quebra as ligações, quebra as pontes de sulfeto, depois as pontes de hidrogênio. Ela vai perdendo a forma, ela vai perdendo a função. Isso é desnaturação. E para acabar esta aula de enzima, que é uma aula e não tem a de anticorpos, então é assim, ó. Como que ocorre a inibição das enzimas no organismo? Ou por competição, certo? Ou seja, existe um encaixe perfeito das enzimas no seu substrato. Então seria isso aqui, ó. Você tem a enzima, ela se encaixa perfeitamente ao seu substrato no sítio ativo. O outro é o alostérico, que não é de encaixe. Se vier um inibidor e se encaixar ao sítio ativo da enzima, como é que ela vai encaixar aqui? Certo? Ela não deixa a enzima atuar. É um competidor. Ele inibe a ação das enzimas através de uma competição. Ele vai impedindo que as enzimas eles consigam se unir ao seu substrato fazendo a catálise, inibição. Agora existe a não competitiva. É quando você tem um inibidor que ou ele se une à enzima ou ele no sítio alostérico, mudando a forma do sítio ativo da enzima. E a enzima não consegue encaixar no substrato. Então é alterada a sua forma e ela não consegue se encaixar inibindo a ação enzimática.
Tá? Um no sítio ativo, outro no sítio alostérico. Competitiva no sítio ativo, não competitiva no sítio alostérico, mas alterando o sítio ativo das enzimas. E da retroalimentação é quando você tem um complexo enzimático. Dependendo da concentração ou da inibição, você inibe todo o processo. Um clássico é assim, olha, você tem um substrato que é transformado, né, em outros, B, C, até o produto final. Mas para isso eu tenho assim, ó, uma enzima 1 atuando na transformação de ATP, uma enzima 2 atuando na transformação de BATC e uma enzima 4 atuando, eu errei os números aqui, né, atuando no produto final, tá bom? Se eu começar aqui a inibir aqui no começo a enzima 1, nada é formado, nada, o produto final não é formado. Se eu inibir a enzima 3, eu formo B, mas não formo o produto final. Se eu inibir E4, eu não produzo o produto final, mas eu tenho C, tenho B, tenho A produzido. Se eu aumentar o produto final, eu vou inibir o processo, porque o aumento está aumentando muito. Então eu inibo aqui, consequentemente inibo aqui e produzo menos. E se eu tiver menos produto final, eu vou estimular o E1, que vai produzir mais B, mais C, mais produto final. Então isso é retroalimentação. Dependendo da concentração do produto final, eu inibo o complexo enzimático ou estimulo o complexo enzimático, permitindo a manutenção da constância, da quantidade constante do produto final. É o que acontece com os hormônios, certo? Também. Isso aí, tá bom? Bom, essa é a aula. Aí a gente tem anticorpos. A palavra anticorpo significa, desculpa aí, tá? Significa uma proteína específica, de ação altamente específica, que vai tentar inibir ou destruir antígenos estranhos, corpos estranhos, parasitas, vírus, bactérias. Essa é a função do anticorpo contra um corpo estranho, que é o antígeno, tá bom? Então, na verdade, o antígeno estranho, né, sofrerá a ação do anticorpo proteína de defesa, certo? Provocando a imunização do nosso organismo, tá bom? Antígeno é toda a proteína ou carboidrato reconhecido pelo nosso sistema imunológico como estranho e desencadeando a produção de anticorpos. Anticorpo é toda a proteína específica produzida por uma resposta imunológica para inibir, atenuar ou destruir anticorpos, tá bom? Na verdade, a estrutura molecular de um anticorpo é assim, ó. Ele tem uma cadeia pesada vermelha e tem uma cadeia leve. Tanto a cadeia pesada como a cadeia leve tem nas suas extremidades uma porção variável e uma porção constante na sua maior parte. Constante, constante, constante. Aqui faltou um constante, então vamos escrever constante, tá bom? Isso é igual, né? Então, essa parte aqui, ela não varia. O que varia de um anticorpo para outro é essa parte aqui. E é aqui que é o sítio, né, ativo de ligação do anticorpo ao antígeno. Então, é isso que precisa ser feito de diferente nos anticorpos, para que eles reconheçam o antígeno através de uma resposta imunológica, produzam essa parte variável e se liguem aos antígenos, inibindo, destruindo esses antígenos, tá? Lembra que é uma proteína, tem pontos de sulfeto, pontos de hidrogênio, tá bom? É assim que acontece. Pessoal, o nosso sistema imunológico produz vários tipos de linfócitos T lá na medula óssea. Esses linfócitos T, quando você reconhece, né, então existirão linfócitos T, que a gente chama na verdade de linfócitos CD4, que reconhecem a entrada, a presença de organismos estranhos no organismo, ele avisa os linfócitos T.
que desencadeiam a produção de dois tipos de linfócitos, né? Células de memória, certo? E linfócitos B. As células de memória são as células que vão ficar no nosso organismo para que quando de novo esse antígeno atenuar, o sistema imunológico reconheça e produza muito mais rapidamente os linfócitos B. E os linfócitos B são aqueles que vão executar a defesa do nosso organismo, na forma de plasmócito, na forma de mastócito. Então, o linfócito T é o gerente. É ele que sabe de tudo, ele que gerencia a nossa defesa. A gente fala em defesa celular. É ele que vai produzir todas as células de defesa do nosso organismo a partir dos antígenos, a partir das informações dos antígenos trazidos pelos linfócitos CD4. Olha, tem um corpo estranho aí, então o organismo tenta produzir linfócitos B, células de memória, para agir e defender o nosso organismo. Mais ou menos assim. Linfócito T, linfócito B e células de memória. E é assim, olha, é cumulativo. É cumulativo. A primeira vez que a gente vai produzir tudo isso aqui é lenta, vagarosa, de pequena intensidade. A gente chama de resposta primária de imunização. Então ela é lenta, de pequena intensidade, demorada. Mas você fica com as células de memória. Num segundo momento, né, você tem essas células de memórias que são CD8, tá? Aí o seu organismo é invadido, há um reconhecimento desse antígeno, e aí os linfócitos T vão produzir mais células de memória e plasmócito numa velocidade muito mais rápida, num tempo muito mais curto. É a resposta secundária. A resposta primária é a primeira, lenta, de pequena intensidade. A resposta secundária ela é mais rápida e de grande intensidade. Isso acontece com as vacinas, primeira dose, segunda dose, por isso que a gente tem que tomar algumas doses da vacina, para a gente chegar a uma efetiva imunidade, tá bom? Bom, a imunização ela pode ser de dois tipos, para acabar, tá acabando, tá bom? A imunização ela pode ser de dois tipos. Passiva é quando o nosso organismo não faz nada e recebe anticorpos. Recebe anticorpos, por exemplo, ela pode ser passiva natural, quando a gente recebe os primeiros anticorpos da mãe, ou via placentária, barreira hematoencefálica, ou via leite. Por isso que o leite é super importante, porque as primeiras defesas do nosso organismo vêm do leite, tá bom? E a imunização passiva, ela pode ser artificial. Quando a gente não fizer nada e receber anticorpos, quando isso acontece? No soro. Só que, infelizmente, nós não temos soros para todos os tipos de antígeno. É mais para toxinas. Não, venenos. Aí a gente consegue receber anticorpos produzidos por outros organismos. Então, por exemplo, cobra, veneno de cobra. Então você vai inocular o veneno de cobra num cavalo, num outro animal, num coelho, que vai produzir o anticorpo. Esse anticorpo é colocado numa solução que a gente chama de soro. E esse anticorpo, ele não é uma célula, ele é uma antitoxina. Porque existem alguns linfócitos B que são citotoxinas, que vão agir contra as toxinas, né, de alguns organismos. Então, você consegue fazer alguns soros contendo anticorpos, contendo antitoxinas produzidos por outro organismo, cavalo, coelho, camundongo, biotecnologicamente. Então, soro é um composto de anticorpos obtido de outros animais que atuam imediatamente no nosso organismo devido à grande toxicidade dos venenos. De picada de cobra, escorpião, aranha, abelha, tem antiapílico também, tá bom? Então ele tem uma ação imediata, mas uma duração curta. Você tomou o soro, acabou. Acabou aquilo lá, tá bom? Então esse que é o grande problema, tá? Já a imunização ativa é quando o nosso organismo é ativado a produzir antígenos. Então, olha, a todo momento no nosso meio, nós estamos sendo estimulados, nosso sistema imunológico está sendo estimulado a produzir anticorpos. Então, você está numa sala, alguém espirra, tem vírus, e o seu organismo
vai receber esses vírus e ele vai produzir anticorpos. Isso nós chamamos de imunização ativa natural. Então é o nosso organismo a todo momento produzindo anticorpos frente aos antígenos existentes no meio ambiente. Tá bom? Agora existe a vacina. A vacina é a imunização ativa artificial. Na verdade, a vacina é um composto de antígenos enfraquecidos, atenuados, destruídos, que vão ser colocados no nosso organismo. O sistema imunológico vai reconhecer como estranho e vai produzir anticorpos. Demorado. Você toma a vacina, não age imediatamente, ela age depois de 15, 20 dias, um mês. Então, que nem da febre amarela, não sei se vocês lembram. Não adianta tomar a vacina da febre amarela hoje para ir num determinado lugar que tenha esse vírus. Tem que tomar uns 15, um mês antes. Aí sim, porque daí o seu sistema imunológico produz as células de memória e aí, frente ao vírus, ele vai conseguir produzir anticorpos. A vacina é uma imunização de ação não imediata, mas de duração prolongada. Às vezes você toma 1, 2 vacinas, é aquela resposta primária, lenta, de pequena intensidade, mas você fica com as células de memória. E aí, numa segunda dose, você produz mais em pequenos tempos. Uma terceira dose, muito mais, até que você fica imune. Você toma 2, 3 doses de determinada vacina, e aí você fica imune para o resto da vida. Beleza? Existe um gráfico clássico de soro, que eu estou explicando de soro e de vacina. Se você colocar anticorpos e inabscissa apenas, o soro você vem com anticorpos, que é um composto de anticorpos, e você usa. E não produz. Gastou, gastou. Você tem uma ação imediata, mas uma duração curta. Acabou, acabou. A vacina não. Você é estimulado a produzir anticorpos. São antígenos atenuados que vão estimular o seu organismo a produzir. Então ele vai aumentando a quantidade de anticorpos no seu organismo. Perfeito? Um abraço.